bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube. Hoje contando com a participação da Daniel Calazans de São Paulo, Márcio Santiago Câmara, do Rio de Janeiro, e Rebeca Ribeiro, uma paulista que hoje está residindo na Europa, em Portugal. Ora, como vai, Rebeca? Eu vou bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir. Com certeza. Daniel, tudo bem? Grande Fábio, mais uma vez, grande prazer tê-lo a bordo. Rebeca! Olá, Rebeca. Olá. Márcio Câmara, prazer. E os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores, né? Um grande abraço. Um abraço também, Rubens. Rebeca, bem-vinda. O Fábio, nosso comandante aí, comandando muito bem o Globaliza. E você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para acompanhar esse bate-papo de sábado, o Recorte Globaliza. E aí a gente já começa estreando com a nossa convidada, falar um pouco sobre jornalismo. A imprensa está sendo muito criticada por ser muito enviesada, ora apoiando o governo, ora criticando. A imprensa é independente? Bem, o termo independente ele é um pouco complicado, é um pouco complexo. Teoricamente, a imprensa tem que ser independente. Ela não tem a ligação política, ela não tem que estar ao lado de governo nenhum. O papel do jornalismo, o papel social que ele emprega, é de ser oposição, ser, como um termo que eles falam, que é o watchdog, que é o cão de guarda da sociedade, cão de guarda de todos os valores que nós temos, democráticos e etc., para a população, para a sociedade. Então, o papel do jornalismo é falar, olha, isso está acontecendo e isso está acontecendo. E dar para o público a oportunidade de decidir o que ele faz com aquela informação, se ele apoia ou se ele não apoia. Mas dizer que ela é 100% independente é muito complicado, porque o jornalismo, ele é feito, a comunicação ela é feita por pessoas, e as pessoas elas têm tendências, tanto positivas quanto negativas, isso é independente. Mas dizer que a comunicação, o jornalismo, ele é independente hoje é um assunto muito complexo, porque você teria que ir muito fundo, e eu posso dizer que não é independente, mas com ressalvas. Ele tenta fazer o seu melhor. Não vou falar que ele está arruinado, porque não está. Também não é assim. Mas ele tenta ser. Às vezes consegue, às vezes não. Mas a cada dia ele tenta ser independente, sim. Muito bem. Bom, Rebeca, bom tê-la aqui. Gostei da sua introdução. Eu vou apimentar um pouquinho mais, porque eu entendo claramente que as pessoas têm vocações, aptidões e têm as suas preferências. As empresas jornalísticas não estão fora desse corolário, mas tem o editorial, né? O editorial seria para a empresa manifestar a sua posição, que aí sim refletiria o que você está dizendo, né? Que é a forma de pensar daquele grupo de jornalistas que resolveu formar uma empresa, empresariar ali. Aí o editorial é a ferramenta, né? A plataforma que eles têm para manifestar. Entretanto, o que a gente tem visto nesse jornalismo, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né, que não noticiou quase nada daquela possível fraude, a gente agora nem sabe se teve fraude ou não, mas houve um momento que os advogados eram muito intensos com relação ao monstro do lago que ia surgir, né, com aquelas revelações. A imprensa não noticiava nada, a ponto de chegar a ter um certo medo de quando e se viesse a acontecer a revelação da fraude, o que reverteria o resultado das eleições, poderia haver uma revolução social, porque ninguém estava sabendo de nada. Só quem estava entrando naqueles canais alternativos, que até é tema de hoje, né, que tinha um pouco mais de liberdade até ser censurado como for. No Brasil não é diferente. A grande mídia ela omite, na verdade é pior, né? O direito à informação que nós temos constitucionalmente é ofendido diariamente. Aí não é uma questão de um posicionamento do jornal, enfim, o seu editorial, ou até em algum jornalismo crítico, né, que existe muito se posicionar, é simplesmente se calar quanto ao fato que a população tem direito de saber e não fica sabendo. Então, isso para mim é uma novidade, tá? Eu não tinha visto a imprensa assim,
como ela é hoje, a gente chamava de imprensa marrom antigamente, nem sei bem o que isso quer dizer, mas queria dizer uma imprensa enviesada. Agora é muito mais do que apenas isso, é uma imprensa que não noticia o fato que ela está com a licença do Estado dado a ela para noticiar. A meu ver, é um crime contra o contrato de licença que ela tem celebrado com o Estado. Bem, como eu disse, é um tema muito complexo, mas eu vou me aferir mais à questão do Brasil do que dos Estados Unidos, porque a questão dos Estados Unidos ela precisa de muito estudo ainda. Mas a questão, por exemplo, do Brasil, do que o senhor falou, de que ela é uma imprensa que está omitindo informações. Nós temos uma coisa no jornalismo que nós chamamos de agenda, que é o que a agenda é o que você quer que saia, que você fala. A política tem uma agenda, que ela quer que a sua atenção, a atenção do público, esteja voltada. Então, a política tem uma agenda, o público tem uma agenda, porque ele tem o que ele quer saber, e a imprensa, ela tem uma agenda. Essas três agendas, elas vivem na sociedade, elas precisam estar equilibradas para poder todas as instituições funcionarem bem. Pois. Então, o que nós vemos hoje em dia? Uma agenda, ela não está superior à outra. A agenda política está lá, a agenda midiática e a agenda pública. Essas três, elas conversam entre si. Claro que todas essas coisas elas têm que sair na mídia, porque a mídia é a janela do mundo para a sociedade. Então, o que você vê, você conhece através da mídia. Um exemplo é, tudo que você sabe de um país que você nunca foi, você sabe através da mídia. Bem, então, o que acontece? Muitas vezes a mídia ela não omite informações, ela tem prioridades. Então, certas coisas que não estão comprovadas ou não tem uma fonte de informação correta ou não se sabe muito, a mídia ela não pode passar. Porque aí seria um crime você dar uma informação que não é concreta e deixar o público em confusão. O papel da mídia não é deixar o público em confusão. O papel da mídia é esclarecer o público, dar informações, subsídios, tudo aquilo que o público precisa para formar a opinião dele. Então, quando a mídia escolhe dar uma notícia em detrimento de outra, é porque ela segue alguns critérios, a gente chama de critério de noticiabilidade. Então, são vários critérios que determinam o que uma notícia é mais importante do que a outra. Geralmente, tudo depende de como está o clima social, por exemplo. Então, se certo tema, exemplo da pandemia, é um tema que muitas pessoas precisam de informação. Muitas pessoas precisam saber o que está acontecendo. Então, essa informação vai ser, a notícia que tiver informações sobre a Covid vai ser muito mais relevante no quadro, nos jornais, na mídia, na imprensa, rádio, vai ser colocada em primeiro lugar do que uma notícia, uma vaca caiu no interior de São Paulo e matou 5. Tá, mas a pandemia ela está com um aspecto muito mais agravante do que esse. Então, nós não vamos mostrar essa agora e dar prioridade a outras coisas. Então, é muito complicado falar assim, a imprensa está omitindo. Não é possível dizer isso, porque, às vezes, certas coisas elas têm mais prioridades do que outras. Eu não posso, por exemplo, te dizer para ir em um lugar e não saber te dar as instruções para ir para aquele lugar. Você não vai conseguir ir. São informações que não vão te dar base para nada. Então, ela não pode dizer que é aquilo sem ter certeza que é aquilo. Porque esse é o papel do jornalismo, dar certeza, dar fatos, dar veracidade às coisas que estão acontecendo. Se não tem uma base para isso, é irresponsabilidade da comunicação dar essa notícia. É mais irresponsabilidade dar informações pela metade do que esperar mais um pouco, entender o que está acontecendo para poder dar fatos concretos, dar um bolo completo, não dar pedacinhos de uma coisa que não se sabe ainda qual é o quadro total. Então, é um caso complicado. Vou dizer que ela está omitindo. Acho muito difícil mesmo. Então, eu queria fazer algumas considerações. Rebeca, eu vou citar fatos políticos.
mas eu quero deixar bem claro que eu não vou me posicionar nem a favor de um, nem a favor de outro, tá? Mas a política é, sim, tá? Um fenômeno que a mídia se desencadeia muito bem. Eu vou citar o Alexandre Garcia, porque tem 60 anos aí de comunicação e nós conhecemos quem é. Então, eu gosto de acompanhá-lo, e ele fez uma crítica à imprensa e fez isso ao vivo, em vários momentos. Semana passada, nós tivemos uma manifestação muito interessante. Em alguns locais foram contra o STF, teve local que queimaram ali, fizeram uma queima simbólica dos ministros, tivemos passeatas no Brasil todo. E Alexandre Garcia falou, cadê a mídia? Pergunta do Alexandre Garcia, cadê a mídia que omitiu isso aí? Eu acho, né, um fenômeno interessante que a sociedade tinha que saber. E a mídia, segundo Alexandre Garcia, se omitiu. E ele fez essa pergunta, cadê a mídia? Embora eu entendi muito bem a prioridade, mas aconteceram coisas, por exemplo, que eu não estava sabendo, que tinha manifestação a favor disso, manifestação contra o STF. E hoje, por exemplo, o STF está na boca do povo. Então, eu acho que outras manifestações a favor de Bolsonaro, isso, aquilo, que eu nem sabia. Então, em vários locais do país, em manifestações com milhões e milhões. À tarde, né, do domingo, eu dei uma olhadinha na televisão rápido para ver e não vi nada. E o Alexandre Garcia fez. Então, você não seria... Você falou de prioridade. Tudo bem. Eu gostaria de saber o que aconteceu. E você falou da prioridade da política, da imprensa, e tudo bem. E a prioridade nossa, do povo que quer saber das coisas? Eu não queria que a mídia, os repórteres, falassem a favor ou contra. Eu estou a favor. Não, eu só queria que mostrasse, eu só queria ver. E a conclusão é minha, mas isso, eu acho... O Alexandre Garcia utilizou essa expressão. A mídia brasileira... Estou falando da brasileira, tá? Que eu não conheço as demais, está se omitindo. Eu também concordei com o Alexandre Garcia. Poderíamos pontuar vários momentos, mas em relação a das manifestações da semana passada, cadê a mídia? Qual foi a prioridade? Bem, é uma questão interessante. É justo esse questionamento, você perguntar por que uma manifestação é mostrada, outra não é. Tudo tem uma razão. Mas, por exemplo, milhões foram para a rua. Esses dados são baseados em quê? Não existiu uma contabilidade afirmando que milhões foram para a rua? Mas eles não formaram nem milhões, nem nada, não formaram nada. Então, entendeu? Eu queria só ver a imagem e eu tirar a conclusão. Olha quantas pessoas... Eles omitiram. Então, eu não tenho essa conclusão se foi mais ou menos que eles omitiram. Eu queria chegar a essa conclusão, eu queria ver isso. Sim, eu entendo. As pessoas querem ver certas coisas, mas não dá para mostrar tudo. Mas, sim, a questão da manifestação é uma questão importante, porque a manifestação faz parte do dever cívico, é constitucional, o povo pode se manifestar quando quiser, sobre o que quiser, e é parte do dever cívico fazer isso, e é parte da mídia também dar voz a todos os lados. A mídia tem que ser plural. Mas existe, como eu disse, critérios, e existe uma questão de responsabilidade. Você dizer que está acontecendo uma manifestação e certas coisas na manifestação, elas ferem a Constituição, ferem outros direitos, a gente volta para a questão da irresponsabilidade. É você dar voz a questões irresponsáveis. Um exemplo é mostrar... vou pensar aqui agora num exemplo que a gente usa muito, que é a questão de, por exemplo, acidentes. Você mostra um corpo jogado no chão, todo dilacerado. A mídia, ela tem certas regras. E as regras, elas dizem o que pode ser mostrado em certos aspectos e o que não deve ser apresentado. Então, o primeiro dever do jornalista é a verdade. Ponto. O segundo dever
é respeitar e honrar as questões, as leis, a Constituição, dá esse ponto. Então, se acontece uma manifestação que fere esses pontos sagrados da Constituição, da lei, que trazem irresponsabilidade, que podem gerar problemas, muito provavelmente a mídia não vai mostrar. É que nem mostrar uma manifestação de ódio, é você dar espaço. Uma das questões que não tem nada a ver com isso, mas que é muito discutido no jornalismo, é a questão de atentados terroristas. Mostra ou não mostra? O povo quer saber o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, o terrorista quer que a mídia mostre para poder dar espaço a ele para o que foi feito, dar grandiosidade ao que foi feito. E, às vezes, isso é um dilema muito grande, porque o público precisa saber que houve um atentado em certo lugar. Mas isso também não é você fazer uma propaganda gratuita sobre algo que não está correto, algo que fere os direitos humanos, algo que fere a sociedade? Então, você entra nesse dilema. Tem que ser visto o que aconteceu nessa manifestação, para ela não ter aparecido. Quais foram o que estava sendo manifestado ali que impediu os jornalistas de poder fazer uma manifestação? Um caso que eu posso citar aqui muito claramente é que em grandes manifestações a mídia é agredida. Com paus, com pedras, eu já vi muitos colegas, professores meus no Brasil, que foram pacificamente na manifestação e tiveram equipamentos quebrados, tiveram seus rostos jogados pedra, tiveram seus corpos feridos, porque estavam lá para cobrir, que é o que o povo quer, não é? Não quer cobrir a manifestação, não quer que apareça na mídia, mas quando a mídia aparece e você ataca a mídia, assim, não faz sentido. Por isso é preciso entender com o fato, de fato, o que aconteceu na manifestação, quais foram os pontos abordados e também se ali não haveria risco para os jornalistas, porque os senhores sabem muito bem que a mídia não está sendo bem tratada no Brasil, por nenhum lado. Então, assim, um editor, ele vai parar e pensar, se eu colocar um repórter meu ali, eu estou colocando a vida dele em risco? Vale a pena correr o risco de perder um jornalista meu, perder uma pessoa que tem família para uma manifestação que fere Constituição, que fere direitos, às vezes eu não vou poder dizer que foi isso que aconteceu, porque eu não sei em concreto o que se passou. Mas existem esses critérios para poder entender por que certas coisas não são mostradas. Não existe o que a gente bate muito na tecla, é que a mídia ela não vive uma teoria da conspiração. Não tem um mal maior por trás da mídia mexendo os bonequinhos e falando a gente vai mostrar isso e não vai mostrar aquilo, porque assim eles vão fazer isso e não vão fazer aquilo. Não tem isso. Às vezes é preto no branco mesmo, não deu para mostrar. Não vai poder ser feito. Entendeu? Ô, Fábio, posso comentar? Sim. Rebeca, é interessante a sua posição, ela é acadêmica, purista, muito interessante. Nós já estamos mais contaminados aqui, então é muito bom ter essa descontaminação sua aí. Eu deduzo que você não tenha tomado conhecimento também dessas manifestações, porque também a mídia acabou fazendo um bloqueio, né? Assim como blinda determinadas pessoas, né? A mídia blinda. O ex-presidente da Câmara dos Deputados era muito blindado, enquanto que o presidente do Executivo era muito exposto, né? A gente percebe isso aqui, que é uma coisa que vai além do que você está dizendo, que já é um mau uso dessa pauta que você falou, a pauta ou agenda, como você colocou na sua nomenclatura. Mas o que aconteceu aqui foi o seguinte, uma manifestação pacífica, que poderia ter sido noticiada no Jornal da Noite, né, nos jornais da noite, porque ela já teria acontecido, então não teria nenhum risco de mostrar algo que seria o segundo pilar, né, que você colocou da mídia, que é respeitar, né, o direito das pessoas de não ver aquele tipo de coisa.
Isso não era um risco presente mais quando chegou à noite, na hora dos jornais, dos telejornais. Já seria um fato retrospectivo. E aqui é o contrário, por exemplo, havia bonecos representando ali os ministros do Supremo, que são esses bonecos que foram queimados simbolicamente, como a gente falou. Isso é um fato ruim, mas isso foi uma outra localidade, foi em Brasília, na capital do país, um pedaço das manifestações em Brasília resolveu fazer isso. Ali não se mostraria isso, mas eu aposto que se a mídia mostrasse, ia mostrar exatamente aquele ponto para dizer, olha, os bolsonaristas fizeram isso. A verdade, quando eu passei por um canal de televisão rapidamente, em qualquer minuto que você passe aqui, você ouve Covid-19 e ouve Bolsonaro o tempo todo. Quando eu passei, estava assim, bolsonaristas fizeram manifestações. Então, parece um grupo, uma quadrilha, né? Uma seita, que não é verdade. São pessoas normais, vestindo verde e amarelo, não tem cor de partido. E quanto à contagem de quantas pessoas, a Polícia Militar costuma fazer a contagem por metro quadrado. Ela estima, né, a quantidade de corpos por metro, de pessoas, desculpe, por metro quadrado. A Polícia Militar não fez isso. Na maioria dos estados, os governos já se posicionaram. Então, não foi fornecido esse número. Mas eu posso dar um exemplo. Naquele viaduto enorme que corta São Paulo inteira, chamado Minhocão, que é uma serpente, ele estava populado, né, povoado, do começo ao fim. Se eles marchassem ali, aquele viaduto quebraria, porque iria ter uma vibração que se multiplicaria e ele poderia quebrar. Então, estava lotado de pessoas, só para ter um cenário. É um fato extraordinário, mereceria uma notícia realmente. Isso não aconteceu. Então, eu vou só terminar e já devolvo para vocês. Tem uma expressão nos Estados Unidos, eu não sou americanófilo não, tá, Rebeca? Porque essas informações chegaram muito na época das eleições presidenciais lá. Que eles chamam os três poderes que estão constituídos, eles chamam de megatech, que é o ex-Vale do Silício, agora é megatech, são trilionários, mega mídia e mega money. Então, megatech é o Vale do Silício, mega mídia é isso, nós estamos discutindo, o grande poder da mídia selecionar as notícias, e mega money é Wall Street. Então, esses três poderes mandam nos Estados Unidos, mais do que qualquer autoridade. Então, mega mídia é um desses três poderes que manda realmente nas nações. Eu não posso ficar justificando o que aparece ou não na mídia, porque eu, infelizmente, não estava lá para ver. Então, não estava dentro de uma redação para ver quando decidiram que não iria ser transmitido. Eu reitero que tem que ser entendido, estudado, para ver quais foram os critérios estabelecidos para não apresentarem a manifestação. Eu acredito que ambos os lados têm o seu direito à palavra, têm o seu direito a estarem presentes na mídia, mas alguma coisa aconteceu. Eu vou dizer que não vou afirmar que é político, porque eu não posso fazer isso, não é minha posição dizer que é político, mas com certeza teve algum critério editorial a decisão interna de não dar tanta importância para o que aconteceu ali. Não é nem dar importância, não é nem essa palavra, é realmente priorizar outras coisas. Então, é muito complicado. E a questão até que o senhor citou dos Estados Unidos, que o dinheiro, a mídia e a tecnologia são os que mandam, ela é basicamente isso em todos os países. Ela é mais exacerbada nos Estados Unidos, né? Nós vemos uma presença muito maior, mas isso acontece em outros lugares. A mídia, ela é chamada, né, de o quarto poder, que é ali tem o judiciário, o executivo e etc., e tem a mídia. Por que nós dizemos isso? Porque como existe um autor que fala que o que não está na mídia, ela não está na mente das pessoas. As pessoas não conhecem. Como eu tinha afirmado anteriormente, a mídia é a janela para o nosso conhecimento. Tudo que nós sabemos, geralmente ela passa pela mídia. Ela é uma das nossas fontes de educação, de informação e etc. Então, a mídia ela tem esse poder, mas ela também depende da população. Então, ela depende do público dar valor ou não ao que ela transmitiu. É assim, ela tem
a informação, ela te dá, e você faz com ela o que você bem entender. Então, ela tem esse peso, esse valor social muito grande, porque ela tem uma importância. Não existe, nós falamos que não existe uma democracia sem imprensa. Quando a imprensa ela está diminuída em algum país, você pode ter certeza, ali vai ter um problema político muito grande, porque a mídia tem esse papel de vigiar todos os poderes, não só políticos, e vigiar todos os setores da sociedade, médicos, político, judiciário, tudo. Ela tem o dever de vigiar. Então, ela acaba ganhando esse peso muito grande, que até um professor meu fala que o jornalista ele é como polícia, mas não tem poder de polícia. Então, ele tem que ficar de olho, vendo se as regras estão sendo respeitadas, vendo se está tudo correto e mostrando. Ele vai prender alguém? Não, não vai prender ninguém. Esse é o papel da polícia. Mas ele tem essa mesma característica de ficar de olho, de ficar fiscalizando, de ficar ali sempre atento ao que está acontecendo ao redor, para sempre poder balancear. Então, ela acaba ganhando esse poder grande, essa mega pressão de ficar ali, de olho. E acaba que ela não é perfeita. Então, ela sempre vai ter uma falha. Como eu falei no começo, ela é feita por seres humanos falhos que às vezes escorregam, que às vezes tropeçam. Então, acaba que a mídia ela passa a ter essa questão de tipo, ela não mostrou, ela omitiu, mas sempre tem uma razão por trás. Ela não faz nada sem ter um motivo, entende? É assim, não existe como falou do bolsonarista e de seita. A mídia também não é uma seita, não é um grupinho fechado e os Illuminati que decidem o que os seres humanos vão ficar sabendo ou não nesse mundo. Não é assim. Então, tem que haver um estudo, isso eu concordo completamente, de poder entender o que aconteceu. O que se passou entre os veículos de comunicação que não transmitiram aquele fato. Porque uma coisa que eu posso ter certeza, eles não fizeram um grupo no WhatsApp e falaram todo mundo não vai noticiar isso. Isso não ocorre. A mídia ela é concorrente uma da outra. Então, um jornal ele concorre com o outro. Ele precisa da sua atenção. Então, o que ele passa, ele precisa chamar mais atenção do que o vizinho. Ou seja, ele não vai fazer a mesma coisa que o vizinho, porque senão ele vai ficar... O público ele fica no outro canal, por exemplo. O jornal impresso ele não vai dar exatamente a mesma notícia que o vizinho, que o outro. A Folha e o Estadão não podem dar a mesma notícia do mesmo jeito, porque senão você vai ficar no que você preferir. Ele tem que te atrair. Então, algo aconteceu, alguma coisa aconteceu, pode ter certeza de que fez que todos os veículos de comunicação não noticiarem ou darem um pequeno espaço, é porque alguma coisa tinha ali que precisa ser entendido. Correto ou não, tem que ser entendido. Não estou falando que eles acertaram em não mostrar. Estou falando que precisa ser avaliado o que aconteceu. E isso parte também da população. A população tem esse poder de avaliar o que aconteceu, pedir explicações dos veículos para poder saber por que aquilo não foi mostrado. O público ele precisa entender que ele também tem esse poder sobre a comunicação.